Show? Posso, Fê? Por favor. Dessa vez sem enrolação. Ah, maravilha. Sejam bem-vindos, estamos começando mais um Resenha de Negócio. Eu sou o Caio Florenço. E eu sou o Aldo Melo, sou executivo de marketing. Estamos hoje com uma presença ilustre da Juliana Barros, arquiteta, empresária, mãe, atleta, suprassumo, Corredora, mestre em tudo, dona de tudo. dona de tudo. Gente, muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Vamos ter um bate-papo. legal. Vamos sim. Eu quero que você conte a sua história. A gente gosta de realmente ouvir a história até chegar hoje, Hoje, exatamente. ou agora. Pode ser da sua infância, você fica à vontade. Fique à vontade. Como é que você chegou onde você está hoje? Sou nascida daqui, sou porto-velhense. Me formei aos 22 anos de idade. Você já foi muito rápido, já tá na formação. Verdade. Você Assim não dá, Juliana. foi a primeira opção Gente, eu fui ser uma criança arquiteta? feliz. Você tá resumindo também demais. Fui uma criança feliz. Sou filha de uma mãe batalhadora, de uma mulher guerreira também, que é um grande incentivo meu, que é a mulher que eu me espelho. Tenho uma irmã filha da Ana Cristina também, que também é uma mulher forte, uma mulher guerreira. E eu também sou uma mulher guerreira, uma mulher forte. E, tendo esse exemplo. E foi uma mulher também, minha mãe foi uma mulher que me fez, acreditar naquilo que eu sempre sonhei. Ela nunca impôs o que eu queria, que eu tivesse que fazer. Ela sempre acompanhou os meus sonhos, as minhas buscas e incentivou de certa forma. E para eu ser o que eu sou hoje é graças, a esse apoio que eu tive, da minha mãe. Então, eu resolvi fazer faculdade de arquitetura. Primeira opção? A primeira opção, na verdade, não era arquitetura. Sua mãe é do ramo também, perdão? Não, mamãe, ela é advogada, ela foi professora, depois resolveu ser advogada, formou na advocacia e, enfim, está hoje atuando no mercado Ainda de trabalho. né? Atua. E eu, antes, na verdade, como criança, eu viajava muito, que meus pais são separados, meu pai morava em Brasília na época, então eu sempre viajei muito. Então, antes de descobrir que eu queria ser arquiteta, eu queria ser aeromoça. Porque eu via as mulheres, achava elas maravilhosas. Eu falei, eu quero ser que nem uma Barbie. Porque eu via uma Barbie, Eu achava que era Barbie aeromoça. a Barbie aeromoça. E eu queria ser aquilo. Mas, muito obrigada, porque... Então, eu acabei indo para um lado totalmente diferente do que eu via quando criança. Aquilo ali foi um sonhozinho, de menina, que achava bonito. E depois, Brasília foi também uma cidade que, tem uma representatividade muito grande com a arquitetura, Muito. E foi quando eu resolvi fazer arquitetura, porque para mim voltava mais a parte artística e eu sempre gostava, eu pintava bastante quadros, minha mãe também me ajudava, me incentivava nisso. Eu falei, bom, acho que é uma área que vai me atender e hoje eu sou muito feliz na profissão, Então eu fiz arquitetura. Realizada. Me formei aos 22 anos e desde então atuo, como arquiteta, trabalhando sempre, sempre trabalhei. Desde ajudar a minha avó na lanchonete, a ficar no caixa para ela, ajudar quando ela tinha. Então, desde então, eu sempre trabalhei. Isso aqui em Rondônia? Aqui em Porto Velho? Aqui em Porto Velho. E depois eu abri o escritório, também com incentivo da minha mãe, A gente trabalhava no mesmo espaço de trabalho, ela como advogada, eu como arquiteta. E a gente, O escritório de arquitetura. O escritório de arquitetura. Não, porque todo negócio precisa de um advogado. Meu Deus do céu. Todo, No Brasil, então... Exatamente. E nisso, os tempos se passaram, cheguei a casar, tive uma filhinha, uma pequenininha, e foi quando entrou um grande desafio para mim, que é atuar como mãe, e tentar... Profissão eterna. É uma profissão eterna, e tentar não querer sair do mercado de trabalho
né, naquela fase de, né, do puerpério, de amamentação. Claro que a gente tem que respeitar. E, como sempre, profissional liberal, eu tenho que trabalhar. Né? Eu não tinha, né, licença maternidade, eu não tive isso, né? Então, a gente tem que Se né, desdobrar. se desdobrar. Claro que eu respeitei todo o meu processo, todo o meu tempo, né, pelo período de mãe, aproveitei até onde eu pude, mas chegou numa fase que eu tinha que realmente arregaçar, né, levantar as manguinhas. Mas no puerpério você... Não, meu tá. puerpério foi respeitado, meu Ah, processo tá. foi respeitado. Mas quando a minha filha teve 3 meses de vida, foi quando uma amiga, né, ela também na época trabalhava na arquitetura, mas num outro segmento, ela conversou comigo e falou, bora trabalhar juntas? Aí eu, bora. Arquiteta também. A arquiteta também. Ela era arquiteta do shopping, então ela, né, o trabalho do arquiteto do shopping é diferente, né, do arquiteto de profissional liberal. Então a gente bora. Eu nem sabia que tinha um arquiteto no Na no verdade, shopping. tem uma equipe de engenharia no shopping, né? E ela atua com profissionais, seja engenheiro civil, engenheiro eletricista, arquitetos, os profissionais que são aptos para poder estar trabalhando no sentido de aprovação, né? Das lojas. De lidar com as normativas do shopping. Então, eles lidam com isso. Necessariamente, eles não fazem os projetos para o shopping, né? Executam. Eles são profissionais que estão ali para fazer a fiscalização e aprovação desses projetos. Até faz sentido, né? Porque não ter uma equipe e acontecer alguma coisa ou precisar do serviço, ter que solicitar e... Mas Não? eu imaginaria que você terceirizasse, exatamente. mas pelo jeito há uma demanda muito grande. Então, para ter alguém dentro, Mais de 100 lojas, né? Mas eles atuam na parte de fiscalização e aprovação. Quem faz os projetos, quem trabalha diretamente com os clientes, realmente são profissionais externos, né? São os outros profissionais que vão estar fazendo ou o projeto ou a execução. Né, do trabalho todo. Mas tem que ter os profissionais para poder participar disso. Assim como o órgão público também tem os profissionais dentro da instituição para trabalhar nessa parte de fiscalização e aprovação. E teu escritório? Então, a gente resolveu... Ela chamou você. Juntas, né? Eu já atuava, né, como profissional liberal, já tinha o meu escritório. Daí ela veio, né, com a proposta de a gente trabalhar juntas e foi quando a gente realmente iniciou e foi quando eu iniciei de fato com o meu escritório. Com fato? Fato, arquitetura. Iniciou... Mentira que foi por causa disso. Não foi de fato, mas assim, de feito, né? Porque fato vem de feito, né? Ok. Então, bem feito é uma palavra que a gente sempre prezou para os nossos projetos e acabou se limitando ao Virando fato. um mantra. Exatamente. Perfeito. Daí que surgiu o fato. Daí que existiu o escritório Fato Arquitetura. E a gente atuou, né? Desde então, desde 2013, até então, como projetos, né, residenciais, comerciais, corporativos também. E desde então eu comecei, né, trabalhando, né, aos poucos tentando buscar o meu espaço como profissional. Com o escritório de arquitetura, até quanto tempo só com arquitetura? Só como trabalhando com arquiteto na Fato, desde que surgiu a empresa e tal? 11 anos. 11 anos. 11 anos. Sem entrar a conceito. Sem entrar a conceito. 11 anos. A conceito foi um desafio. Na verdade, eu sempre fui muito inquieta, né? Nunca consegui ficar parada, nunca consegui ficar... Satisfeita. Não, nunca consegui. Eu sempre fui muito inquieta. Isso sempre é a alma do empreendedor. quis buscar melhorar, né? Então, só paralelo a conceito, até na gravidez eu não conseguia ficar parada, não conseguia, até meu último dia, enquanto eu não pari, eu estava trabalhando. Eu estava mesmo. Então, assim, o período que eu tive que ficar quieta, cuidando, né, passando por esse processo, foi bem desafiador para mim. Mas foi uma gravidez tranquila? Foi maravilhosa. Que bom. Não tive nem enjoo. Caramba. Mas teve desejo? Tive vontade de comer sabão. Oi. Tive. Ok. A da telha eu sei, que é o uma da telha eu acho que é ausência mais de comum. ferro.
telha e Eu tijolo, tive mas sabão é vontade de novidade. comer sabão líquido. Eu tava lavando a louça e o cheiro, nossa, que gostoso esse negócio. Não, mas eu tenho até hoje. O cheiro do detergente é muito gostoso. Não, Aí mas eu, não dá será não pra que comer. se eu vou comer, vai ficar bom? Aí eu, né? Chegou a provar? Cheguei. Caramba. Ok. Ok. Tá viva. Ou seja, pode comer, deixa seu filho comer, não tem problema. Então, eu sempre fui muito quieta, eu sempre quis buscar mais, eu sempre achei que o lugar que eu estava não era o suficiente, né? Claro que como mãe, né, como uma pessoa que tem um filho, olhando para aquela criaturazinha, sempre penso, eu posso melhorar para dar o melhor para ela, né? A gente tem uma força assim que eu não consigo explicar com palavras para ninguém. vocês. Depois que tem filho, não tem Não motivação e amor maior do que no trabalho. Exatamente. Você começa a amar de uma forma tão grande o seu trabalho que você tem filho. Os clientes chatos. os Não existe, problemas. não vai existir cliente chato. Não vai existir depois que você tem filho. Você tá doido. E eu sou louca pro trabalho, né? Eu sou fissurada em trabalhar. Tanto que chegou num ponto que eu tive que dar uma pausa. Porque eu trabalhava 24 horas por dia. Até com a minha filha em casa, eu arrumava brecha para trabalhar. Nossa. Trabalhava e ficava em casa. E projetos, na parte do processo criativo, sempre para mim era mais quando eu estivesse quieta, em casa. E eu, né, não conseguia parar. Então, por eu ser muito inquieta, muito insatisfeita com tudo, eu sempre quero ficar o meu melhor. Eu me desafiei com uma empresa, com uma loja. Tá, mas 11 anos, né? 11 anos. 11 anos com a Fato. Com a Fato. Como é que foi esse período de 11 anos? Tranquilo? Acho que não. Não, tivemos processos, né? O início não é fácil. Como é que foi esse início? O início foi batalhoso, assim, de Como é que foi pra tentar me conseguir? mostrar no Isso. mercado, para as pessoas me olharem, porque assim, comecei, tinha uma mesa, tinha um computador, e aí? O que eu vou fazer agora? Eu não tinha experiência no sentido com clientes, né? Comercial. A experiência comercial. Na faculdade a gente aprende a questão técnica, mas a gente não aprende a vender, porque, querendo ou não, Aprende a ser funcionário. aprende a ser funcionário e a seguir, né? Claro que a gente tem a questão da criatividade, mas é a seguir ordens, né? A seguir parâmetros profissionais que quem quer buscar sempre crescer mais vai aprender no dia a dia. A gente aprende né, com a vida, com experiências com clientes. Então, assim, sempre foram muito difíceis nesse sentido, né? Então, o que eu fazia? Eu cheguei a fazer uma propaganda indoor, né, com meu nome, né, para colocar nos restaurantes, nessas televisões, para as pessoas olharem, Juliana Barbosa, telefone, vou entrar em contato com ela. Naquela época era Barbosa, não Barros. Naquela época eu usava muito Barbosa. Ok. Barros veio recente, né? Veio mais recente. recente. Eu tive, como eu falei, né, que a gente estava conversando, eu tive uma crise de identidade. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Eu ainda tenho um resquício ainda. Apesar de já estar praticamente estabelecido, mas eu ainda tenho esse resquício. Eu gosto muito de Barbosa, né? Mas eu, olhando Barros, analisando o meu nome, Juliana Barros, para ter uma identidade mais forte. O name é muito mais forte. Né? E um nome mais curto também. Até minha assinatura, quando eu olho assim, sempre tem Barros. Juliana Barros. Então, assim, por que não usar agora, né? E tentar reverter isso? Mas foi fácil. Show. É só um prazo, né? Um período para poder estabelecer. Como é que você conseguiu captar os clientes no início? Exatamente. Então, assim, fazendo propaganda, investindo, né, com alguma Indoor. propaganda. Eu tive relacionamentos também com lojas, com lojistas, né, antes de atuar como Você chegava arquiteta. mesmo? Chegava nas lojas e olha, eu sou arquiteta e tal? Exatamente. Antes de ser arquiteta, eu trabalhava em lojas de decoração, trabalhei, né? Então, acaba que a gente tem um certo know-how, né? De pessoas, de relacionamento. Network. Pode falar as marcas, pode falar as lojas. Você chegou a trabalhar onde? Eu trabalhei, na época, no Espaço da Casa. É uma loja que hoje não existe mais. Eu acho que eu cheguei lá. Acho que cheguei a conhecer. Ela da Flávia. Foi uma... 7? Era no 7 de setembro? 7 de setembro. Cheguei a conhecer. Trabalhei com a Flávia, trabalhei com a Franceise, também que era uma loja de modulados na época. Então, assim, era muito menina, então tinha experiências com relacionamento de clientes, mas eu era muito matura, né? Como não tinha conhecimento de performance mesmo, de posicionamento.
E a gente só adquire isso, né, não só estudando, mas com a experiência mesmo, né, vivenciando toda essa situação. E fui assim, buscando, aí começaram um projetinho, aí foi linkando com outra pessoa, e isso acabou virando, né? Formiguinha, bem trabalho de formiguinha, formiguinha. trabalho de formiguinha. É o BuzzFeed, a estratégia de boca a boca. BuzzFeed. Né? E apareceu um cliente também maravilhoso. Esse cliente, né, ele era menina, então às vezes a valorização do profissional novo, não, ela vai, não sei o quê. Ele falou, não, vamos fazer o teu trabalho, vamos divulgar esse teu trabalho. E acabou que aos poucos eu fui, né, Esse cliente anjo que é o melhor, né? É. Que acredita assim, sem... Ele acreditou mesmo e deu tudo certo, né? Eu tive experiências, né, de obra nesse momento, de lidar com a equipe de obra, lidar com o cliente também, dos momentos, dos anseios dele. Isso depois de quanto tempo depois de formada? Isso foi no mesmo ano de formada. No mesmo ano de formada. Né? A gente pode atuar em várias áreas como profissional. Uhum. Mas eu escolhi o mais difícil, que é lidar com pessoas. Que é lidar, né, Esse é o maior com o problema. mercado de trabalho, no sentido de ser... Mas é o que dá mais retorno. Eu acredito que é o que dá mais retorno, porque a gente vende para pessoas, né? Exatamente. A gente não vende para máquina. Mas dá trabalho mesmo. Dá as muito pessoas trabalho. são muito complicadas, as pessoas complicam o que não precisam. É osso. Essa parte de prestação de serviço é muito complicado. É quase uma terapia, né? Uma antiterapia. Eu acho né? que, Você faz a eu acho que terapia. no teu caso, eu acho que é um pouco complicado porque tem as alterações, né? É o meu caso também. Essa também, parte de também. marketing. E o mais legal, eu não sei você, mas eu vou expor já um problema que eu enfrento. Você estuda, você tem um monte de referências, você apresenta para a pessoa, não gostei, vamos mudar isso aqui para rosa. E tu diz, caramba, por que eu tenho que aprovar com ela, sendo que fui eu que estudei e fiz isso com base em tudo que eu estudei. Porque ela paga. Isso é muito complicado. Assim, eu acho que quando a gente começa qualquer estudo, estou falando já da minha profissão, né, diretamente com o cliente, a gente conversa muito com esse cliente antes. Né? Então, assim, existe um briefing para a gente iniciar um trabalho e nesse briefing é para a gente ser o mais assertivo possível. Né? Se existem as mudanças, porque às vezes a pessoa viaja para um canto ou vai conhecer uma casa de um colega e viu que aquilo ali foi legal. É uma situação até de bom senso, não, tudo bem, não tem problema. É claro que a gente tem limites para tudo, né? A gente não tem que ficar fazendo 50 mil alterações e nunca conclui. E nunca conclui. Existe o processo mesmo do projeto e o projeto ele tem que ser aprovado para a gente passar por uma outra etapa, que é transformar aquele desenho executivo para ele ir para a obra, né? E também existem aprovações, né, regulamentadoras do órgão público que a gente vai precisar ter aquela aprovação que daí não pode alterar. Né? E claro, a gente mostra, tenta explicar ao máximo os porquês, né, do rosa, os porquês do verde, os porquês, né, de todo o projeto, que no final a gente sabe que ele vai ficar satisfeito, que ele vai ficar feliz. É resiliência, meu problema, então. É, isso aí. Tá. Eu hoje, apesar de muito pouco tempo no mercado imobiliário, começo a... Bem pouquinho, tá, gente? Bem pouquinho mesmo. Começo a sentir algumas pessoas me procurando. E algumas pessoas têm uma relevância porque, caramba, não acredito que essa pessoa sabe que eu existo na vida. Quando é que chegou, que você começou a sentir assim que... começaram a te procurar, que você estava tendo uma relevância... Não precisou procurar mais, as pessoas vieram Não, a gente até precisa você. procurar, eu acredito que a gente precisa procurar sempre, mas tem... Eu acho que hoje o que facilitou muito foi rede social, né? A gente tem hoje uma plataforma muito, muito incrível para a gente se mostrar no trabalho e mostrar um portfólio. Uma vitrine, uma bela vitrine. E claro que o boca a boca é sempre o melhor, né, indício para trazer os clientes e eles trazer essa confiança. Mas a gente tem rede social, né? E a rede social hoje traz muito, né? A gente se posiciona muito. Ainda estou um pouco devagar nesse sentido, estou andando a passos de formiga. Até porque eu acho que a gente ser arquiteta, a gente ser empresária, a gente ser mãe atleta, a gente ser atleta. Cuidar da física e mental. Pensar no conteúdo para poder postar em rede social, isso demanda tempo, gente. Aí você contrata
pessoal do marketing, entendeu? Aí a gente tem que contratar um marketing para poder atuar nessa Você parte. terceiriza, é mais um braço seu. Já vendi. É aqui, mais ó. uma força. Mas é isso mesmo, gente. Mas é. Porque a gente não consegue, a gente não dá conta de tudo. De tudo. Não dá. Né? A mulher, antigamente, falando um pouco assim de mulher mesmo, a mulher antigamente ela passa por fases. Então, antigamente a gente era mãe em tempo integral, a gente era esposa em tempo integral, a gente tinha essa cultura, né? E quando a gente quis entrar no mercado de trabalho para, né, para trabalhar, a gente teve que atribuir outras funções, né, além de cuidar de uma família. Então, trabalhar sendo mãe e cuidando disso tudo, ser dona de casa, é muita função mesmo, né? Pensar é muita. E a gente não dá conta sempre, né? A gente nem sempre vai dar conta. A gente tem que ter essa palavra que você falou, resiliência, é muito importante, né, pra gente, justamente por isso, porque a gente tem que entender e aceitar, né, os desafios, os momentos ruins, para chegar nos momentos bons. Faz parte do processo. Eu acho que não tenho, você vai me dizer se eu estou certo ou errado, mas eu acho que trabalhava em casa. Sim. Foi quando eu lhe conheci. Uhum. Eu acho que você estava voltando da sua pausa, que você falou que deu uma pausa, um período e tal. Foi mais ou menos. Foi mais ou menos nesse período. Foi um período sabático mesmo, porque eu entendo que o descanso também faz parte do trabalho, que ajuda bastante. Sim. Hoje, inclusive, eu tenho isso como objetivo, descansar. Caramba. Eu não tinha, mas hoje eu me coloco de castigo para fazer isso. Até porque eu tenho que dar conta da minha filha, né? A gente não pode falhar sempre, né, em tudo. Aí, Então, o seu descanso é cuidar da tua filha. é ficar com ela, é Ah, tá. aproveitar uma televisão com ela. Quantos anos ela tem? Tempo de qualidade, né? 8 anos. 8. Talvez ela agora comece a compreender que Sim. você também tem outras atribuições. Porque quando ela é muito criança, ela não entende, ela quer sua atenção e quer ponto, né? Eu sempre tive pontos de apoios muito bons, né, também. Não posso dizer que eu sempre sozinha, 100% sozinha. Não existe. A gente nunca anda 100% sozinha. Tive minha mãe, tive minha avó. Então, ainda tenho, né? Tenho uma tia minha que ela entende um pouco mais sobre isso. Então, acaba que eu, às vezes, preciso que fique lá. Pega a Maluzinha, fica lá com a Maluzinha enquanto eu preciso fazer uma reunião. Vou chegar um pouquinho mais tarde. Então, esses pontos de apoios, né, Não, muito importante. Profissional liberal que nem sempre tem horário é extremamente importante. Né? Eu tenho um horário para entrar, para chegar, mas horário para sair. E com a loja foi algo que atribuiu mais a essa falta de tempo. Ave Maria. Porque você já não estava satisfeito apenas com uma empresa de arquitetura, você abriu uma loja. Exatamente. Fale um pouquinho dela. Peraí, pausa. A sua empresa de arquitetura ainda você tem a sócia, sua amiga? Vocês ainda estão juntas? Não, ela entrou na maternidade, daí ela decidiu ser mãe e atuar somente naquela, né, nessa área da vida dela. Aí eu fiquei sozinha, voltei com o escritório sozinha e 2017, 2018 para cá, eu tô com uma outra amiga, né, uma amiga de época de faculdade, e foi quando a gente começou a atuar como parceiras em projetos. Né? Ela como designer de interiores, eu como arquiteta. E foi quando a gente começou a trabalhar. Foi assim, acontecendo. E ela também é uma mulher forte que nem eu, né? Também da mesma forma que eu, também tem filho como eu. Entende muito e a gente nunca foi... E ela também é muito inquieta que nem eu, então a gente se identificou muito. Além de ser amigas, né? Irmãs, né? Até então, de certa forma, a gente acabou trabalhando juntas. E foi quando eu assumi ela. A gente se assumiu como, né, sócias. Mas sócias no escritório? Apenas no escritório. Na loja, eu sou a única proprietária. Dona da P toda. Maravilha. Fale um pouquinho dessa loja. Como é que surgiu? A loja. O que é? Como é que você pegou essa oportunidade? Foi um desafio. Tudo bem que tá dentro do nicho, né? Tá dentro do universo. Atuo, né, no mesmo campo profissional, que é fornecimento de materiais de acabamentos. E ela, na verdade, apareceu para mim. Né? Então, foi uma oportunidade que eu vi de ter uma loja. Né? Ela foi vendida, né? Ela já existia um antigo proprietário, e ela foi ofertada e eu pensei muito. Falei, cara, não sei. Aí eu falei, quer saber? Por que não? Né? E eu resolvi investir na loja, na Conceito Pisos, e foi um desafio.
um desafio muito grande, porque eu peguei ela e eu dei um start nela no período da pandemia. Caramba. Foi na pandemia e eu achando que... Eu falei, cara, eu acho que eu meti os pés pelas mãos aqui neste momento. Mas foi quando... foi um momento que, para mim, foi positivo, no sentido da construção civil. Então, né, a mudança de ter uma loja física no período foi praticamente 100% online. E eu comecei a fazer vendas online. A buscar profissionais, porque a gente também tem que buscar pessoas que atuam para nos trazer clientes, para poder fazer essa captação. E eu comecei a vender, né? Os problemas, né, as oscilações do mercado de trabalho. A Conceito já existia há quanto tempo? A Conceito, ela iniciou em 2020. Já iniciou em 2020. 2020. 2019 para 2020. Metade de 2019 para 2020. Aí você assumiu, hein? Aí eu assumi. Mas ela ficou com o mesmo nome? Você comprou ela com o mesmo nome? Não, ela era outro nome. Tá. Né? Eu falo dela 2019 porque foi quando eu resolvi fazer a migração do nome. Né? Tá. E eu, nesse período, eu busquei todos os profissionais para explicar que eu seria, né, a nova direção. Da nova direção. E para buscar essa confiabilidade, para trabalhar reverter essa situação toda. E foi quando eu resolvi mudar de nome para tirar um pouco, né, e dar uma identidade para ela que é a minha identidade. Sim. Né, eu acho que ela tem que combinar com o dono de todos os sentidos. Então eu comecei a mudar nome, pensei no nome que fosse algo que me identificaria. E foi quando eu mudei. Antes de mudar o nome, eu primeiro conversei com um por um para falar, olha, mudei, né? A propaganda mais ou menos foi essa. E depois eu mudei o nome. Mudei de nome, mudei de contador, mudei de tudo. Porque eu imaginei que já era Conceito antes. Não, era outro nome. Tá. Ela não quer falar porque teve algum problema com aí. Era outro nome. É porque é muito difícil. Acho que a gente já conversou sobre isso por aqui com um convidado que eu não vou lembrar. Que é mais fácil você abrir um negócio do zero do que você levantar um ponto novo, você recuperar um novo. Mas eu consegui, gente. Foi difícil, mas eu consegui. Mas você mudou tudo. Não, o Aí já é CNPJ basicamente é o nova. mesmo, mas assim, mudei só o nome fantasia, permaneci com o mesmo nome, até porque já tinha cadastros nas indústrias, já tinha todo esse processo que já foi aprovado, então eu falei, não vou ter tanto trabalho Só mudou assim, o né? nome fantasia, Só então. mudei o nome fantasia que já e muda a bastante razão coisa. social que eu associei a mim, né? Já mudou bastante coisa. Você não quer dizer não o que estava acontecendo antes? Por que ela foi vendida? Não, é porque assim, era outro proprietário, ele foi embora da cidade e ele atuava mais na área de instalação do material, né? Tinha a venda do material, mas o foco maior dele era a instalação. E foi quando decidi tirar, até mesmo porque são outro serviço e isso iria me demandar muito mais tempo, porque eu teria que acompanhar e eu sou muito metódica, eu gosto das coisas muito certinhas. E acabou que eu me sobrecarreguei. Aí foi quando eu decidi tirar, né? Gente, desculpa. Deixa eu aqui. Eu resolvi tirar esse tipo de serviço, atuar apenas com vendas do material. E nisso eu resolvi mudar. Quis dar minha identidade, eu quis tirar realmente, porque todo mundo associava ainda a loja ao nome dele. E eu queria tirar isso, né? Então, trazer para mim e mudar isso para mim. Até como arquiteta também, que foi um desafio. Foi a opção que eu tive para poder fazer essa mudança. Mais acertada, inclusive, para poder tirar o nome da pessoa. É porque associa muito, né, ainda, né, nessa situação toda, o antigo proprietário. É uma cidade pequena como a nossa. Mas ficou quanto tempo ainda com ele? Você tem ideia? Até ele passar para você, ficou quanto tempo? Ele ficou uns 3 ou 4 anos, mais ou menos. Já tinha um mercado aí. Que loucura, né? Porque a cidade não é grande, né? A Porto Velho não é grande. Então, você cria um negócio, eu criei um negócio, fiquei, sei lá, meses. Então, todo mundo já sabia que o negócio era meu. Porque, entendeu? tipo, antigamente, os negócios para terem nome, ele tinha que passar, sei lá, 10 anos. Hoje, com 2, 3, tu já tá conhecido na cidade toda. É muito diferente a percepção hoje de mercado. E pela facilidade de acessos também, né? Exato, justamente por causa disso. A gente dá um Google, a internet facilita muito. Exatamente. Mas aí tem que trabalhar, né? Tem gente que tá 30 anos até hoje, ninguém pesquisa no Google. Essa cidade, então, pesquisa no Google não existe, não tá lá, não tá atualizado, o cara nunca nem viu, o cara nem usa celular. Tem um número que nem tu liga e nem funciona. Ainda tem mais. Sério, é um aprendizado. Nossa, aqui na cidade tem muito ainda. Acho que eu vejo muito pelo fato de eu ser do marketing, né? Eu vou testando, vendo e eu percebo que, nossa, muito assim, 99% da cidade não tá no Google.
de Porto Velho. Tá legal que você tá conseguindo tempo até pra correr agora, né? Você tá priorizando seus tempos, agora até pra correr você tá conseguindo tempo. É verdade. Então tá fazendo certo, porque tem 2 negócios, 3 com a filha. É. E ainda tem que cuidar do seu, que é a sua saúde física e mental. Precisando de umas dicas aí. A dica é quando você enxerga o copo, né, metade cheio, é sempre você enxergar o copo meio cheio. Mexe. É você ter a percepção que sempre pode melhorar, né? Então, eu sou essa pessoa, eu sempre enxergo o copo meio cheio, eu nunca enxergo o copo meio vazio. Né? Então, é justamente por isso, é por sempre querer mais. Eu não estou preocupada... O copo tá cheio, mas dá pra caber mais uma gotinha aí. Eu não estou preocupada... Assim, minha preocupação não é porque eu sou mulher, né? É porque eu quero ser melhor. Eu quero ser sempre quis ser a melhor no que eu fazia. Eu sempre fui muito competitiva, né? Eu tenho um tino de competitividade muito grande, eu não aceito perder. É um problema também. É um problema. É um problema, mas assim, a gente amadurece e a gente trabalha essa... Trabalha, mas não quer perder, de todo jeito. Trabalha isso, mas não quer perder. Fico chateada, mas depois vamos ver por que eu errei. Vamos ver por que eu errei. Vamos melhorar. É bem isso aí. Veja só, Caio, antes de você fazer a pergunta, segura. Todas as mulheres que sentaram aí pra ser entrevistado por nós ou pelo Engimob, o podcast, nenhuma chegou assim, eu sofri porque eu sou mulher por causa disso, disso, disso. Não, Verdade. eu fui e fiz e eu passei por cima de todo mundo. Acho muito massa isso. O vitimismo, né? Eu acho que, na verdade, teve isso, mas elas nem falaram muito sobre isso. Quem foi? Que eu Não, lembro. nenhuma delas falou basicamente sobre isso. Não, fui lá, fiz, tinha que ser, porque tinha tá que ser feito. intrínseco na história dela, que ela eu não queria esperou, mudar. entendeu? Ela simplesmente foi lá e meteu os 2 pés. Eu queria mudar a Não gostava Ibiapina, disso. só lembro o sobrenome. A Ibiapina. Ibiapina veio aqui, não, eu queria mais, eu já 18 anos já resolvi o que eu queria ser, achei a profissão, ganhei dinheiro, comprei minhas coisas e tal. Tô aqui vivendo. É muito mais fácil você viver na zona de conforto, né? Exato. É mais cômodo. É. Não vou Aí dizer nenhuma É delas, confortável. nenhuma dessas que o mulheres, ar-condicionado é melhor, né? nenhuma de vocês mulheres veio que sentou aqui e falou assim, sabe, justificou alguma coisa. Não, eu queria isso, eu fui lá e busquei. E muito provavelmente tiveram experiências ruins sobre isso, né? Pelo fato de ser desprezada por alguém idiota que achava que você não seria capaz e você simplesmente ignorou, passou como um trator em cima da pessoa, desviou, sabe? E isso que eu acho massa. Quando a gente quer realmente, não importa se você é alto, baixo, magro, gordo, Exatamente. você resolve. Você teve alguma coisa desse tipo? Alguém que, sei lá, diminuiu o trabalho por conta disso ou não? Eu acho, é um assunto delicado, né? Sempre vai ter. Acho que as mulheres, elas que têm essa força, né, que vêm dessa força, primeiro que ela tem um exemplo dentro de casa, que pelo menos na minha experiência foi o exemplo que eu tive com minha mãe, né, de força. E segundo, eu acho que não pela minha profissão, eu nunca tive esse desprezo de profissional, mas eu acho que está muito mais do interior, de pessoal, do que profissional. Né? Então, eu buscar essa força foi justamente exemplos que eu tenho dentro de casa e vivências, né, que talvez me machucou num momento e que eu tive que enfrentar tudo isso, sendo mãe, né, e eu não tenho opção de ficar no mesmo momento que eu estava, eu tenho a opção de melhorar sempre. Né? E eu tenho sonhos, eu tenho objetivos na minha vida, eu tenho coisas que eu quero construir e se eu ficar naquele momento eu não vou conseguir nunca, né? A gente tem desafios, né? A gente tem muitos desafios com isso. E quando você falou, né, da questão do vitimismo, eu acho que não adianta, não é porque eu sou mulher, porque eu sou mãe, que é porque é difícil. Não, gente, é porque tem que correr atrás, tem que buscar. Eu não estou preocupada se o cara ganha mais do que eu. Tô nem aí, né? Existe realmente essa luta, essa busca toda pra gente se posicionar no mercado de trabalho e ter o mesmo reconhecimento, Qualidade. né? O mesmo reconhecimento. Mas eu não tô preocupada se você tá no mesmo mercado de trabalho que eu, tá ganhando mais. Eu quero ganhar mais, eu não quero saber do teu, eu quero saber do meu. Eu quero buscar o meu, né? Então, é exatamente sobre isso. É sobre isso. E tá tudo certo. E tá tudo bem, gente. Isso aí é um pensamento que eu sempre tive. Apesar de aceitar a competição entre outros colegas e tal, uma competição saudável, tá? Não tô falando de competir, de prejudicar os outros. Isso é uma competição. Não, sim. Ser saudável, né?
Não é eu uma nunca tive, briga. eu nunca tive essa e também acho bem mais coerente você pensar que você pode ser melhor do que você mesmo ontem, né? Você foi melhor, fez alguma coisa legal ontem, então hoje você faz melhor. E O aí seu maior inimigo é você mesmo. se Isso. você E amigo, né? é muito papo de coach essas coisas, mas realmente são fatos. Faz tudo São fatos sentido. que se mês passado você faturou tanto, mas o teu amigo que tá lá na mesma equipe faturou mais. Tá, foda-se. O que eu vou fazer pra faturar mais do que eu faturei ontem? Ou você pode até se perguntar espelhar. o que ele fez que ele faturou tanto. E aí ele faturou mais do que eu, então vamos chegar nesse objetivo aqui. Se ele fez alguma coisa, talvez sirva pra mim. Tem que focar nos pontos positivos, né? Exatamente. Porque assim, já é muito difícil a vida. Aí eu Já vou ficar é. focado no que é ruim? Não, gente, tem que focar no que é bom. Exatamente isso. Conta, como é que você tá fazendo, como é que você fez a captação dos clientes assim que você abriu? Como já estava estabelecido, acredito que você não tenha tido tanto... já tinha uma carteira, né, de clientes que já Pegou compravam. tudo, né? Até a carteira de cliente já. Exatamente. Sim, vem com tudo. Vem. Puxa o microfone um pouquinho pra você, ou tu se desloca um pouquinho pro microfone, por favor. Aí. Melhorou? Oxe, agora ficou bom. Então, nossa, eu escutei minha voz Pois agora, é, viu? uma potência. Já vi, né, a empresa, quando a gente já compra, ela tem os ônus e os bônus, né? Esse foi um dos ônus, né, dos bônus, desculpa. E claro que a minha profissão também me ajuda, né? Como arquiteta e os meus relacionamentos com outros profissionais também, né, facilitaram isso para mim. Eu acho que uma empresa, ela nunca anda sozinha, somente comigo. Eu acho que eu tenho que ter bons colaboradores, excelentes profissionais junto comigo, trabalhando. E quando a gente tem uma equipe que todo mundo veste a camisa e não só a minha função de qualificá-los e de mostrar, de abraçar um pouco a minha missão, um pouco, né, o objetivo da empresa, com excelentes profissionais, que foi difícil. A gente vai buscando pessoas, até a gente conseguir formar uma equipe legal. Uma família. É uma família. Então, a gente vai gerir isso e a gente consegue. E o bom trabalho vai indicando também um outro trabalho, um outro cliente, e é assim que vai. O buzz marketing. Falando em equipe, como é que você tem feito para motivar a tua equipe? Como é que você conseguiu? Na verdade, nem motivar. Como é que você conseguiu achar? Quais foram os critérios para achar a galera que acredito que você tá enxuto, Tá bem enxuto. tá numa equipe legal, que você tá satisfeita hoje? Hoje eu tenho a Jéssica, né, que é minha promotora de vendas. Eu tenho a Ellen, que ela fica na parte administrativa. E agora eu estou entrando numa área que eu não vou ter, né, pessoas contratadas como CDL, né? Eu vou ter pessoas MEI que vão vender para mim externamente. Então, isso inclusive foi meu contador que tenta buscar isso muito. E um empreendedor, né? Um cara que entende muito do empreendedorismo. E eu vi que é uma plataforma legal, né? Todo mundo sai ganhando e... Claro que são processos que a gente vai entendendo se a pessoa vai vestir a camisa ou não, né? E treinamento, eu dou treinamento, eu trago, né, treinamento das indústrias que eu trabalho para poder explicar o material, para poder explicar comportamento, posicionamento com o cliente. Tudo isso é importante para a gente convencer o cliente a ter performance nas vendas, né? Então, eu trabalho dessa forma. Eu primeiro me mostro como é que funciona, como é que eu gosto que atendam na loja, e depois a gente vai treinando tecnicamente, a gente vai dando todos as cartas para eles poderem também se guiar. Até para que eles possam vender, eles precisam conhecer plenamente dos produtos, né? Sim. Estratégias de vendas. Sim, exatamente. Qualificação é sempre... E motivação também, né? Não só a qualificação, mas a gente motivar a nossa equipe. Agora a motivação. Vamos entrar no assunto polêmico. Motivação. Chega no momento que só o financeiro não motiva mais. Sim. Ele precisa estar conectado com os objetivos, a filosofia da empresa. Sim. Você tem reparado isso? Como é que é a filosofia da sua empresa, a sua missão, visão, valores, a sua razão de existência social dentro da cidade em relação aos funcionários? Como é que você vê essa relação? Hoje com as meninas a gente tem uma visão mesmo de qualidade de atendimento, principalmente, né? Então a gente preza muito
pela forma como a gente vai tratar essas pessoas, né, que vai adentrar a loja, ou que vai entrar em contato por telefone, ou que vai vir através de um profissional, de um arquiteto, né, ou engenheiro. Então, a gente tem uma visão da gente realmente trabalhar com qualidade e informação para esses clientes, né, desde da pré-venda até o pós-venda. Então, o pós-venda, na verdade, para mim é muito mais importante do que a pré-venda, porque depois que a gente entrega, a gente quer ver como é que está, a gente pergunta para saber se precisa de alguma coisa, a gente vai até a obra. Eu, principalmente, gosto de estar acompanhando, porque eu centralizo muito, né? Então, eu gosto de estar sabendo o que está acontecendo, e também aprender a resolver os problemas. Porque não estou falando isso porque é perfeito, a gente tem os problemas, a gente tem os percalços, e a gente tentar buscar a solução. O problema veio, beleza. Agora é a solução. Agora a gente vai ter que ver como é que a gente vai resolver isso para dar informação para ele, né? Então, como missão, a gente tem isso mesmo, de trabalhar em equipe como família e atender essas pessoas também da mesma forma como a gente gostaria de ser atendida. Eu acredito que o pós-venda realmente é mais importante, porque aí você consegue mais cliente, né? Sim. Eu acho que no pós-venda que você consegue mais cliente. É onde o cliente quer, né? Onde o cliente fala, vamos ver se ele vai me dar atenção. Porque eles gostam, a gente gosta de atenção, a gente gosta de uma pessoa que... De ser bem atendido. De ser bem atendido. Ser bem, né? Não significa que quando eu te vendi, acabou meu trabalho com você. Não então, só que a maioria dos empresários pensam isso. Vendi, tá bom, obrigado. Não, e assim, mal e mal, né? Você falando na questão do atendimento, em Porto Velho está crescendo muito ainda essa qualidade de atendimento, que é, ao meu ver, é básico. Eu nem estava na faculdade de marketing, já sabia que isso era básico. A pessoa está indo com dinheiro para gastar na sua empresa. Inclusive, isso valoriza a tua empresa. Pois então, e você não dá o devido atendimento àquela pessoa, cara, isso é inconcebível para mim. E separar bem também, porque a gente não tem que estar sempre sorrindo, né? A gente tem que estar sempre sendo solícito. Né? Sorrir e esconder as raivas, os problemas pessoais. A gente não pode misturar isso. A gente tem que... Então, isso é muito falado lá na loja. Não pode misturar seus problemas pessoais com os problemas que não é da loja, né? Não vou ser totalmente bruta com isso, mas vamos tentar atender, porque não é o problema, né? Eu odeio ser atendida, mal atendida. Eu detesto chegar num canto e a pessoa tá com uma cara, né, de lua cheia e fala, toma. Eu nem termino. Exatamente. Eu vou embora, não. Ou outra pessoa me atende, ou eu vou embora. Tá, na sua empresa, como é que você lida então com, por exemplo, a gente vende para pessoas, a gente resolve problemas das pessoas e, querendo ou não, a gente não tem como se desconectar da sua vida pessoal quando você entra na porta do seu trabalho. Como é que você lida com algum dos seus funcionários que não conseguiu desconectar de algum problema pessoal que está lá, matutando na cabeça, e está nítido que ele não entrou na loja ainda. Não entrou na loja ainda. Como é que você consegue resolver isso? Eu sou muito mãe, né? Não. Sou muito mãe. Literalmente. Eu acho que é a conversa, né? Às vezes, pela situação, do problema, trabalhar não vai ser o momento. Né? Então, vamos então, se abraçar. Assina aqui, tchau. Não. Brincadeira. Né? Às vezes precisa espairecer, e a pessoa com raiva, a pessoa triste, não adianta você ficar forçando ela a trabalhar, porque ninguém é um robô. E não é todo mundo que tem uma maturidade de separar mesmo a questão pessoal da questão profissional, né? Então, quando a gente não sabe lidar com isso, a gente tem que tentar contornar de alguma forma. Então, às vezes, descansar? Vamos descansar. Amanhã você pensa, amanhã você volta, né? Vamos tentar superar o que não aconteceu ontem e vamos tentar. É motivação, gente. A gente não pode ser muito carrasca com as pessoas, principalmente com funcionários. A gente tem que tentar entender todos os lados. Claro que eu não posso perder venda. Eu tenho que pensar nesse lado. Não posso parar. Minha loja não pode ficar fechada porque fulano está com um problema em casa, né? Fato. Mas a gente tem que tentar contornar as situações. Eu tenho a Ellen, que pode estar cobrindo outra, e eu estou por lá, né? Então, se eu tiver que trabalhar mais, a gente é uma família. Eu penso que a minha loja é uma família. Eu não posso, né? A gente, claro, né? Tem a Juliana, a empresária, a Juliana chefe, a Juliana arquiteta, a Juliana mãe, a Juliana que está fora da loja. Eu tenho personalidades.
E eu separo bem isso. Claro que eu também tenho carinho, tenho um senso das coisas, né? Então a gente tem que não só criticar, não só tentar corrigir, mas a gente tentar abraçar e tentar transformar isso de uma forma leve, porque a gente trabalha num ambiente leve. Parafraseando o Benny Domini, o apresentador, Domingos Júnior, ele sempre fala que você cria um ambiente feliz de trabalho, né? Sim. Você, na medida que você, digamos, sendo funcionário e é bem compreendido através de um problema que você tem e a sua chefe, seu gestor, o dono da empresa lhe proporciona um momento de espairecer, de relaxar, isso é espelho para os demais e também é uma forma de gerar uma, como é que eu posso dizer, empatia? Não. Reciprocidade, é isso que eu queria dizer. Assim ele vai meio que se sentir na obrigação de dar o melhor assim quando ele voltar. Né? Sim. Porque se ele não fizer isso, ele não está conectado com a empresa, ele está lá Ele por não vai, inclusive, momento. ele é capaz de não vender e espantar as pessoas, né? Então, assim, eu quero que as pessoas entrem e se sintam à vontade, não que entrem e vão embora e vão falar isso. Porque, assim, de 10 vendas que eu tenho, se tiver uma ruim, essas 9, esquece. Né? 10 atendimentos, um atendimento ruim destrói os outros 9 atendimentos. Isso é verdade, isso aí eu aprendi quando eu morava no Rio de Janeiro e a gente tinha um restaurante. Se uma pessoa fala bem, ela vai falar bem para uma pessoa. Provavelmente isso morra ali, ou provavelmente isso vai passar para uma segunda pessoa. Agora, se falar mal, isso vai para os 4 ventos. Vai para os 4 cantos da terra. E aí, o falar mal, por mais que você fale minimamente mal, isso prejudica muito. Isso é uma métrica do próprio marketing. A gente aprendeu que a pessoa falar bem, ela fala no máximo para 2 pessoas. A pessoa Isso, é 1 para 9 e 1 para 2. Se for bem ou vai falar mal pra ruim, todo mundo. 1 para 9. Por que a experiência ruim marca tanto? Tem uma explicação no livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, onde ele comenta que nós buscamos informações ruins, notícias ruins, tanto que sites, TVs vivem noticiando isso, porque nós gostamos e preferimos pelo fato de aprendermos para nos prevenirmos. Não é que a gente gosta de sangue, é uma questão mesmo de aconteceu esse BO, autopreservação, exatamente. Muito doido isso. Muito doido. E as pessoas também, o fato de não comentar bem da sua empresa, mas reclamar, é porque ela acha que você tem a obrigação de lhe atender bem, porque você é o dono da empresa e ela está querendo gastar o dinheiro. Em parte ela está certo, mas eu acho que essa cobrança também não deveria ser assim. Sim. Né? É osso. É só aquilo, né? Pessoas. O problema são as pessoas. Lidar com pessoas. E pessoas de tudo que é tipo, né? A gente tem que ser psicólogo também. Tá. No caso, a Conceito, ela é B2B, né? No caso, ela vende, não tá vendendo pro consumidor final, né? No consumidor final. Consumidor final. Mas pra empresa, né? Não, é uma revenda, né? E é o consumidor final. Final. É o consumidor final. Eu não faço... Aliás, eu tenho um produto que eu faço venda direta, né? Que na verdade, a gente só atua explica o material, o produto, mas quem compra diretamente com a indústria é o cliente, não compra com a loja. Tá. Mas 90% é o consumidor final. Então você vende várias marcas lá. É um multimarcas. Não, multimarcas. Agora entendi. Como revenda. São multimarcas. E quais são os objetivos dessas 2 empresas para o futuro? Você pode começar devagarinho por uma e depois a outra. O que você está pretendendo? Como arquiteta? Como arquiteta, eu pretendo ser reconhecida no Brasil inteiro. Eita! E como é que, inclusive, está os projetos? Já chegou fora de Rondônia? Eu tenho um projeto em São Paulo. Opa. Eu estou começando em Brasília. Né? E Porto Velho é o que eu atendo mais. Já trabalhei no interior, hoje não tenho mais clientes no interior. Mas o meu objetivo é ir para o interior. Né? Com a loja e com o escritório. Uma extensão do escritório? Uma filial? Não. O escritório, na verdade, é projetos, né? A gente trabalha com projetos, então são projetos que vai atender, ter construções no interior. Com loja, sim, com uma filial. A gente está vendendo bastante para o interior.
né? Tem bastante cliente no interior. Na verdade, ultimamente, as nossas maiores vendas foram feitas para o interior. Então, em consequência do que tem acontecido, né, eu tenho objetivos de curto prazo de abrir uma outra filial no interior, no centro de Rondônia, no caso. Onde? No centro é Cacoal. É mais para Ji-Paraná. O Ji-Paraná, perdão. Ji-Paraná. Ji-Paraná. E é uma mega de uma cidade. Né, porque é Preciso perto, conhecer. né, de outras cidades que a gente tem atendido, então... Eu só conheço Porto Velho. Caiu todo estranho. Na verdade, eu não conheço tão bem o interior como eu gostaria, né? Mas já visitei algumas cidades. Eu trabalhei na Fiero, né? Eu fui arquiteta da Fiero por um período, então eu tinha que ir para o interior para ver as obras, né? Da instituição. Então, eu tinha que acompanhar escolas que estavam sendo construídas. Então, a gente chegou até Vilhena, né? Que é a última. A última. E é longe. É longe. Eita. Então, a gente visitava as escolas, via os problemas para poder ver as soluções. E como é que você faz com a questão da logística para entregar aí no interior? O produto vem direto para cá primeiro, para depois ir para lá? Vem para cá primeiro, porque é a matriz, né? Uhum. E é onde está cadastrado o endereço. E daqui eu mando para o interior. Trabalho com uma outra transportadora. Eu quando trabalhava em casa, tinha esse negócio. Sempre achei isso um desperdício de tempo. de tempo, Eu também exatamente. acho, mas é burocracia da transportadora, burocracia deles. Eles têm que vir, né, para o endereço para depois eu liberar daqui. Porque vem a nota fiscal, né? A gente assina recebimento de nota fiscal. Eu não vou deixar minha nota fiscal de compra para o cliente no interior parado lá, né? Então, Agora foi A não verdade. ser que... Tem esse detalhe É porque daí por causa do custo. a empresa que fornece, ela teria que mudar seu formato para drop, né? Que é um modelo logístico. É verdade. Aí ela mandaria a nota para ela e para o cliente você mandaria a nota para o cliente, exatamente. digitalmente. Por que não é Na feito verdade, eu já isso? mando a nota digitalmente para o cliente também, né? Já, quando faz a emissão da nota fiscal, ela já vai diretamente para o cliente. Eu mando até pelo WhatsApp, se for preciso. Mas a mercadoria acompanha a nota fiscal. Então, a nota fiscal que vem da minha compra, ela vai vir junto com a mercadoria. E ela vai ter que parar oriundo do endereço, né, de compra, que seria a minha empresa. E Manda uma depois- declaração de conteúdo. É porque no drop ou a nota ou a Pois é. declaração, mas eu acho que pelo produto isso Acho que depende do impede. produto, né? O produto, até mesmo o quantitativo, o valor, Uhum. talvez seja isso. Muito provável. Aí você não pode dissociar o produto da nota fiscal. Pô, Mas vou ter que pesquisar alô, isso. Brasil, se você é do governo Vou ter que federal, pesquisar isso vamos aí cuidar pra disso ver. aí, hein? Se é por produto. Porque agora tem um porém. Há um problema de você fazer esse modelo logístico de entregar o produto na casa do cliente e a nota para você. Porque, por exemplo, se você faz esse tipo de modelo via Shopee, nas compras, eles estavam mandando o anúncio da Shopee junto. E o pessoal do Drop não sabe, porque ele não vê o produto. Chega direto na casa do cliente. Quando chegava lá, tava o anúncio da Shopee. Aí o cara, quer dizer que a loja tal comprando na Shopee? Vou comprar na Shopee só. Aí a Shopee tava dando bypass nos pessoal do Drop. É osso, negão. Mas. Não, Que era mas. mais fácil, porque já passa por todas essas cidades até chegar a Porto Velho. Exato, pra poder voltar para pro poder interior. voltar. Então, assim, pela lógica seria isso, né? Mas, infelizmente, a Não, gente mas aí também tem que fazer a conferência, porque chega peça quebrada e não sei o Exatamente. quê. Muda muita coisa. É, faz eu sentido. trabalho com material de construção, né? Então, a gente Tem que conferir, lote. Se quiser escorar, pode puxar o microfone pra você. Ai, eu tô... Eu Já me correu estourei hoje? aqui, Já correu hoje? Não, hoje ainda não. Hoje eu acordei, eu tô aqui. Acordei só pra vir aqui hoje. Não, Ou seja, tive outro hoje é compromisso. sábado. Hoje tive é outro sábado. compromisso. São 2 da tarde. Não, brincadeira, gente. Já fui ao dentista, já fui pra loja, Ah, é verdade, voltei pra cá, verdade. já vim pra cá. Que maravilha. Show. Tá, pra loja você falou que filiais, né? Sim, Isso. Tá. é um objetivo que eu tenho pra abrir, né, outra filial no interior. Por Prazo? enquanto, no interior, estou em estudo ainda, né, vendo a questão fiscal, a questão contábil, a questão financeira para isso. E curto prazo. Este ano, até final do ano, Curto prazo. Curto até prazo. final do ano Decide. eu consigo colocar. Eita, olha com quem tu tá falando, né? Vai decidir, ela vai fazer, cara. Oxente. Olha, acabei falando isso de primeira mão para vocês, viu? Porque até então tava só nos meus, Qual Alô, cidade? Jota, anota aí pra gente fazer um corte. tava só aqui, ó.
Anotando, observando, vendo, porque foi pela necessidade mesmo, né? Então, assim, quando eu vi que eu estou entrando no interior, por que não levar para o interior também uma outra filial e aumentar esses royalties, né? Exato. Essa possibilidade. Tem demanda, né? Você tem demanda. Por que essa demanda tão grande? Esse seu estudo, você percebeu por que tem uma demanda tão grande no interior? Há uma ausência de demanda lá ou o pessoal é ruim mesmo? Não, eu acho que Ausência de oferta, perdão. Talvez isso. Talvez isso. Interessante. Porque aqui o estado ele tem uma cultura de que as cidades do interior são mais desenvolvidas que a capital. Sim. Ouço isso todo dia. Mano, desde que eu cheguei aqui, na verdade. Mas De Paraná é maior do que aqui, pô. O que os clientes, por exemplo, a última cliente que comprou no interior, ela falou, cara, não tem aqui esse material. Meu Deus. Não, mas eu nem sabia de como comprava esse negócio aí que você vende. Eu tô falando sério. Eu fui lá na loja. Eu sei que algumas lojas realmente vendem alguma coisa, mas com tudo aquele amplo de material que você me mostrou lá. Eu trouxe Eu não mais. Eu sabia. fui agora para a Expo Revestir, que teve começo do ano, né? Como a moda lança as coisas, os Uhum. acabamentos também tem, a arquitetura também tem, né? Então, fui para a Expo Revestir, vi mais opções, tecnologias, eu vi mais opções de produtos. Trabalhando ainda dentro do que eu atuo, eu não quero trabalhar como multi-coisas, quem sabe isso daqui a alguns anos. Mas eu prezo muito pela qualidade, então eu quero focar mesmo naquilo que eu já atuo, que é o que eu trabalho, e para não desvincular muito, é muita informação, né? A gente tem muitas informações, então senão eu vou ter que segmentar setores, né? Pessoas por setores para poder atender. Tá ampliando. Que nem a Pronto. Barbosa aqui. Tem um setor só de iluminação, tem um setor só de, sei lá, hidráulico. Mas ainda assim, eu acho que na parte de atendimento, ainda as pessoas ainda não, né? Quem trabalha lá não tem muito conhecimento. Então, é justamente por isso, é ter técnica naquilo que você está vendendo para ter mais performance de venda. Não adianta você querer vender 50 mil opções de produtos E não conheci nenhum. e não conhecer direito nenhum, porque é muita coisa, é muita informação. A gente não consegue ter Cara, tantas ela informações. conhece todos. Ela é a dona. Tá. É a Juliana Barros, cara. Cara, ela conseguiu. Ela apresentou. Eu gravei um vídeo, só que meu celular. Eu amo a Apple, eu amo o iOS. Só que ele chega. E tem aquele negócio da memória. Enfim. Mas isso é um sistema de segurança, cara. Para Oi? que você tenha espaço. O sistema tem espaço para não travar. E você vai odiar mais ainda, entendeu? É verdade, ele tem esse negócio de chegar no limite e aí ele vai travando tudo. Ele quer. Tá, Para você comprar um novo. Isso se chama estratégia. palhaçada. Chega no ponto que esse daqui, ó, tem que comprar mais o mais recente. Sem contar que ele já lança, né? Você lança um agora, daqui a 2 dias tem outro. Todos os produtos que tinham lá, ela conseguiu falar É de proposital. todos. Mas é porque realmente eu busco essa informação. Assim como eu, como arquiteto, eu tive que estudar, né? Durante muito tempo, me especializei também. Eu busco sempre melhorar a minha qualidade, né, de conhecimento para poder explicar e ter mais firmeza naquilo que eu vou falar. Assim com produto. Se eu for querer vender esse microfone, eu vou ter que falar, olha, o que é o diferencial dele, por que ele é feito disso, o material que ele é feito nisso. Então, Perfeito. a venda é isso, ela é você conseguir explicar para o cliente aquilo que... Conhecer o produto, né? Conhecer o produto. Então, assim, se você for ser genérico naquilo que você quer vender e não tem informação, a pessoa compra porque é menor preço, né? Porque ficou mais barato. E só. Você conhece o produto, você sabe pra quem você pode vender ele, né? E outra, você precisa mostrar isso na mente do cliente. Ah, essa aqui é o microfone. O cara nunca viu isso, tá? Beleza. Não, mas o microfone serve para isso, você consegue fazer isso, imagine isso na sua casa, imagine. Aí ele consegue enxergar. A gente não compra o que a gente não conhece. Exatamente. Porque o objetivo final é isso, ó. É emitir o som, né? Ampliar esse volume do som. Mas quais são os diferenciais que ele vai te oferecer? Né? Que ele Esse vai te dos ofertar, demais. né? O que diferenciar? Que nem carro. A função do carro é te levar, te locomover para certos cantos. Mas, assim, Por que comprar um Fusca ou um Corolla? né? Vai te dar mais conforto, o banco é diferenciado. Acho que é estilão, pô. Não, porque o Corolla é o carro mais seguro do mundo. Tá bom. É sério, pô. Só perde pra Audi. Tá. Eu conversando com uma outra arquiteta, não vou dizer nomes, que ela uma vez ela projetou lá tudo bonitinho e uma das peças era um espelho
que depois descobriram que não tinha como entrar o espelho. Eita. Foi a coisa mais inusitada que aconteceu com ela. O que você já fez que sei lá, putz. Caramba, que pergunta. Pera lá. Não, ela conseguiu lembrar, olha. Ah, Porque com Ela adorou a certeza, casa, só que na hora do espelho, o espelho não entrava por lugar nenhum. Um espelho Isso daí- com inteiro. certeza a sua vida não é fácil. Então, É, qual foi os maiores perrengues que porque- você já passou aí? eu não consigo lembrar agora, não. ou teve algum cliente, assim, algum projeto que... Por incrível que pareça, eu nunca tive um cliente que me odiou por isso, ou que teve... Não tive, né? Eu sempre, antes de fazer, desde sempre, eu sempre busquei informação antes. Por exemplo, eu vou fazer um espelho, aí eu vou no vidraceiro, eu vou falar com o vidraceiro e eu vou falar, olha, eu consigo fazer isso, eu preciso fazer isso, eu mostro para ele, ele vai me dizer se é possível ou não. Né? A questão de ser execuível, né? A situação toda. Mas, não sei, eu já coloquei porta abrindo para um lado que eu poderia ser ter sido para o outro, né? Coisas que a gente vai aprendendo. Inclusive no meu escritório, a porta abre para um lado, puta, por que eu não coloquei para o outro lado? No próprio escritório? É isso aí. Olha só Foi que a primeira coerência. obra, foi o escritório. Ah, tá ok. o bom é isso, que o primeiro foi com ela mesmo, então É. tá tudo Mas, certo. mas deve ter acontecido que eu não estou conseguindo lembrar agora, com certeza. E assim, exatamente por esses problemas que eu prefiro buscar antes do que depois que corrigir. fazer pela minha cabeça, porque a gente viaja muito na maionese, né? A gente viaja mesmo na maionese. Então a gente quer fazer uma coisa muito grandiosa, mas tem que pensar nisso tudo, né? Até pelo custo do cliente. Custo, funcionalidade. Acaba saindo muito mais caro para o cliente certas coisas. Então, pelo bom senso, o cliente que falava assim, eu quero investir nisso, não, teu bolso meu guia, né? Mas a gente tem que ter um equilíbrio ali e a gente buscar informação, e eu busco mesmo. Eu estou com uma obra agora, que final do ano acho que vai acontecer. Isso em parceria com construtora, obviamente, mas o projeto eu fiz uma claraboia gigante no meio do prédio. Né? Então, eu fui na vidraçaria e eu perguntei, e aí, que estrutura que a gente vai fazer, o que vai ser melhor, é possível? Então beleza. Né? Agora, por exemplo, eu vou ter que plantar duas touceiras de açaí de touceira, né? Vamos plantar agora no meio da obra. Para não dar problema depois, porque de repente pode ser que eu queira uma espécie maior, vai ter que vir com guindaste. Então, vamos evitar certas situações. Então, eu identifiquei quais são os clientes que lhe odeiam. Os engenheiros. Ah, não, a gente tem muito carinho pelo outro. Porque diz que engenheiro detesta arquiteto, que inventa cada coisa, ele tem que estar resolvendo. Olha, isso vai ser gravado, né? Eu vou mostrar para todo mundo. Mas já tá sendo gravado. Então, eu vou mostrar para eles, porque eu gosto de todos eles. Mas a gente tem um relacionamento legal. Tem que ter, né? Às vezes eu falo, não, né? Quando a gente faz um projeto, a gente tem um trabalho de fazer compatibilizações, né? Que é uma sobreposição de projetos hidráulicos, arquitetônicos, para quando for fazer a gente entender os encaixes de tudo, onde está passando fio, onde está passando pilar, é onde a gente vai identificar essa compatibilização. Às vezes eu noto um pilarzinho que eu não queria estar ali, e aí eu falo, olha, vamos fazer esse vão mais livre, porque acabou com a minha fachada, acabou com o que eu estava pensando. Aí a gente... Aí fica pé. Assim, Mudar talvez esse o primeiro engenheiro que fez o projeto pediu para mudar, talvez o engenheiro não gostou de mim, não sei quem é. Talvez. Não conheço, tudo bem. Não sei quem é, mas é isso, gente. É um desafio que eu tô te dando, olha aí. A gente dá um desafio pra ele. Mas peraí. Se você desenha um negócio, o engenheiro pode não fazer? Se não for possível, talvez. Não, mas, porra, o que não é possível? Oscar Niemeyer, gente, é o maior exemplo. Exatamente isso. É É isso o que eu ia maior falar exemplo. agora. Ele faz coisas, né? O armado. último projeto dele foi inaugurado agora, acho que, salvo engano, na França. O último projeto do Niemeyer. Ah, cara, pelo amor de Deus. Se ele conseguiu executar, por que não? É que você falou, ele é o maior exemplo de que dá pra fazer. Parabéns pro engenheiro calculista dele. De verdade. É um cara que Não tem tem vida. que tirar o chapéu pra Com ele. certeza não tem vida. Ele Ele... deve estar muito rico. Tá executando essas coisas loucas. Você usa essa, olha, se o engenheiro do Niemeyer conseguiu,
Por que tu não consegue? O que Aí te tu já- diferencia? Você respira dá o mesmo nele, já. ar, o mesmo dia, 24 horas. Ainda fala assim, eu acho que é até mais competente. Pronto, no instante o cara, não, vamos Tem que resolver. desafiar essas pessoas, mas eles são pessoas competentes e até então conseguiram teve? fazer. Não, essa parte daí de problema com... talvez o retrabalho seria ruim, né? Mas eles conseguem. Engraçado, minha percepção de mercado, olha que loucura. Aqui eu nunca vi esses problemas de engenheiro com arquiteto em Porto Velho, mas em Recife é direto. Praticamente quase que se odeiam. Eu espero estar errado, mas ouvi muitas histórias de arquitetos e engenheiros se estranharem. Aqui é muito pequeno, né? A gente mora numa capital pequena, então assim os engenheiros, pelo menos que eu tenho uma relação profissional, todos eles são pessoas excelentes profissionais, né? Então acaba que afunila, né? A gente sempre tá sempre com as mesmas pessoas trabalhando e o problema acho que Não talvez, tem espaço pra criar talvez tivesse uma uma pessoa, rixa, alguma Problema. coisa assim, não tem Faz como. todo sentido. talvez tivesse uma pessoa que realmente não conhecesse, porque a gente às vezes só faz o projeto e dá para o cliente, é o projeto arquitetônico. Né? E se tiver um outro engenheiro que nos pode vir de outro estado que vai olhar, pode ser que dê esse problema porque vai criticar, né? Enfim, mas a gente trabalha com muita parceria com outros profissionais, né? Então, eu tenho meu escritório que atua apenas com escritório de arquitetura, projetos de arquitetura e interiores, né? Eu como arquiteta fazendo a parte arquitetônica e minha sócia, Quem é sua sócia? Amália Eloy. Maria Eloy. Um beijo. Ah, tá. Eu pensei que você não ia falar nada, não ia mandar um beijo nem nada pra ela. Amália Eloy, minha irmã. E ela atua fazendo projetos, Ela tá de né, de licença, né? interiores. Logo menos. Vou trazer ela aqui também. Traga. É uma mulher Incrível. fenomenal. E ela, enfim, aí a gente só faz esses projetos. A gente não faz projetos complementares, a gente não faz outros tipos de serviço pertinente à arquitetura, à construção, no caso, e nem execução. A gente não trabalha com execução. Apenas com o acompanhamento, né, destes projetos que nós fazemos. E então assim a gente tem que buscar parceiros. Então a gente tem a construtora, né, que a gente gosta de trabalhar com eles porque a gente sabe do trabalho deles, né? A gente tem outros profissionais que talvez façam aprovações em secretarias, né, ou só atua com a parte de projeto também, ou outros que só atendem reforma. A gente conhece, né? A gente está num mercado, num campo de trabalho que todo mundo se conhece, então a gente sabe quem trabalha Pequena, bem. a cidade é pequena mesmo. E identifica, a gente tem também identificações de trabalho, que pode acontecer essa incompatibilidade de se identificar com o trabalho. Então, pode ser que aconteça ritmo por isso. Mas quando a gente se identifica com outros profissionais e dá tudo certo no final, porque o maior prejudicado de tudo é o cliente, né? A pessoa que está pagando por isso, que quer executar. Então, tem que Verdade. tem que trabalhar bem, só trabalhar bem. É isso aí. É isso aí. Só trabalhar bem. Só trabalhar bem. Só Acho trabalhar muito bem. legal essa firmeza dela. Mas tranquilidade, não. É só executar, pô. Eu lembro que eu fui lá, já tem um tempinho, né? E você falou que estava investindo mais no marketing, ou estava pensando em investir mais no marketing. Chegou a fazer alguma coisa, contratar alguma coisa de anúncio, teve retorno, você contratou? Não, ainda não. Acho que foi do Google que a gente estava falando, né? Google DS. ADS? Isso, Google trabalhar. Fazer anúncios, Ads, né? Google Ads. Na verdade, quem começou a falar isso comigo foi meu contador, né? Porque ele tem a equipe dele. E ele De marketing? Também. Ele tem essa equipe. Na verdade, ele é um empreendedor, né? Uhum. Ele é um contador, mas ele trabalha com pessoas. Então, ele sempre tem essas equipes, né? Para cada tipo de área, seja da contabilidade, como Interessante. fazer pessoas crescerem. E ele é um cara que atua, o foco dele, ele é um coach, né? Eu quero saber quem é esse cara. Eu quero chamar ele aqui já. Pode chamar, pode pode falar. chamar. Porque ele, na verdade... Elvis Dermoni, ele é um cara... Quem é Elvis? Ele é brabo. Nunca nem vi. É? Não Ele é conheço. brabo. Imaginei que fosse. Como é que vocês conhecem? Abre aí o microfone, Jota. Falei. O branco. Ah, você conhece o Elvis? O branco e azul. A gente joga bola junto, Que mas a legal. gente troca bastante informação também. Ele é um coach, né? Foi o que eu falei. Ele E gosta... é parceiro, né, de grisalhos. Pode convidá-lo. Inclusive, se quiser, eu passo contato, que ele é um Vamos cara falar que tem com ele muito hoje. conhecimento. Eu conheci. A gente tava tentando alinhar um negócio, fechar um negócio juntos. Um pessoal de fora. Aí foi quando eu conheci. E assim, é o que ele sempre me fala, quando a gente tem uma excelente equipe, né, pessoas que trabalham com a gente com alta performance, pessoas que abraçam, que vestem a camisa,
tu não vai trabalhar Coisa boa. sozinha, tu não vai sobrecarregar, né? Então, é isso. E ele me mostra muito isso, né? Ele fala muito sobre isso. A gente faz reuniões periódicas, não para falar de contabilidade, mas para falar de empresa, para falar de crescimento, para falar de objetivos, para falar, né? O nosso assunto é esse. O meio para ele é a contabilidade. Sim, é a profissão dele, né? O fim é o desenvolvimento do negócio. É crescer pequenos empreendedores. Cara, eu gostei desse pequenos cara. Já empresários. Ele quero. é uma pessoa legal pra trazer. Vamos falar com ele hoje. Eu acho legal esse network de pessoas que, não vou dizer que é o mesmo objetivo, mas tem a mesma caminhada para o progresso, né? Sim. Ele tem, eu sigo ele. Ele Sim. tem esse... E ele me ensinou. Eu aprendi muito com ele. Com a minha empresa, quando eu comprei, eu tive muitos aprendizados. Principalmente em relação... Porque eu fui crua, né? Sem conhecimento de tributos, sem conhecimento de nada. Eu fui Só de arquitetura. só de arquitetura. Esse é o nosso mal. Mas uma arquiteta é uma empresária. A gente tem que ser, né? A gente tem que ser vendedor. A gente tem que vender o nosso produto, né? O nosso serviço. Ela faz tudo, né? E, claro, como eu falei, a vida vai ensinando, a gente vai atrelando, né, e atribuindo isso pra gente. Então, a empresa foi justamente esse desafio que eu tive comigo, né, que foi principalmente comprar uma empresa e mudar essa visão de empresa para me identificar, para trazer essa identidade para mim. Uhum. E, paralelo a isso, estar ao lado de pessoas que queiram esse crescimento. Né? Traz, né, cara? Traz. Se a gente andar com uma pessoa errada, a gente se afunda. Então, a gente tem que atrair e ter a percepção das pessoas certas. E eu acredito muito que ele seja uma das pessoas certas. Sim. Uhum. E aprendi muito com ele, viu? Aprendi de verdade, em termos técnicos também, como ele. Então, ele vai me mostrando os caminhos. Olha, Juliana, tem esse. Como eu falei, a gente faz as reuniões periódicas justamente para a gente conversar de negócio. Né, inspirações, até leitura, livros que possa também te trazer esse conhecimento, essas vivências. É legal estudar sempre. Show de bola. Ele é muito bom. Exato. Deixa eu voltar não, entrar um pouquinho mais a fundo na parte de arquitetura de vocês. Vocês compreendem do neuromarketing? Utilizam? A neuroarquitetura eu conheço. Boa. Inclusive, ela é muito falada e hoje em dia está bem comentada em relação a o que a arquitetura vai transformar, migrar isso para as pessoas. Você fala bastante depois do Big Brother, né? Oi? Depois do Big Brother começa a falar assim, muito desse... Não, isso não é de hoje, cara. O Hã? pior Na é verdade, tudo isso. eu conheço a neuroarquitetura na minha especialização que eu fiz, É. porque teve isso, Não, né? assim, mas o assunto começou a ser falado... Tu tá off. Aí, obrigado. Posso nem ficar relaxado. E a neuroarquitetura hoje, ela está bem presente, porque, na verdade, quando a gente fala de cliente, a gente, né, e ser assertivo é justamente por isso. O que a arquitetura ela vai trazer isso, psicologicamente falando, né, para os clientes. A gente está com um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande, que é transformar um sonho em realidade. Então, a gente vai lidar com uma família, a gente vai lidar com uma situação ali, né? Estou falando já de uma casa, né, um projeto residencial. Então, a gente, quando vai lidar com isso, a gente tem que ser assertivo nesse sentido. Às vezes, fazer uma coisa errada pode trazer um transtorno até para essa pessoa, né? Um problema psicológico, um problema de depressão para aquela pessoa se a gente fizer errado. Então, a neuroarquitetura, né, ela traz isso, né? E direciona também a questão comercial também, um projeto corporativo. Então, o que vai ser atrativo desse projeto para, né, as outras pessoas. É isso mesmo. É muito interessante, né? Tem essa parte do neuromarketing, porque eu me lembrei na hora, na questão do marketing, onde o comportamento de consumo, ele é justamente direcionado por isso, né? Então você começa a guiar toda o meu planejamento, praticamente, o meu atendimento com clientes, minhas ideias, com base no neuromarketing. Só um entre parênteses, ele tá falando porque ele é o cara do neuromarketing, né? Não, Ele é mercadólogo, marqueteiro. é que eu sei, digamos assim, eu conheci o marketing, pronto. Sim. Quando eu conheci o neuromarketing, eu disse, meu Deus, por que a gente não começou por aqui? Porque tudo tá na moda o neuro, mas se atentem, tudo que é criado em prol do ser humano, do comportamento dele, para que ele
tenha um conforto e não um desconforto, Sim. né, no quesito de luz, ambiente, claridade, já falei, circulação de ar, Sim. entre Circulação de, né, passeio, né? o trajeto, tudo Trajeto. isso. E faz tudo muito mais sentido do que apenas a arquitetura, do que apenas o marketing. Por isso que eu pergunto como é que está esse movimento. A gente teve no Engimó, podcast, não falha a memória, uma outra arquiteta, e ela comentou, pincelou sobre, assim, e eu peguei, ela também utiliza das estratégias de neuroarquitetura Uhum. para os projetos dela, porque faz todo sentido, é muito melhor. Eu vou mais além. Em um dos meus TCCs eu utilizei uma tese de um mestrado de engenharia onde falava sobre neuroengenharia ou neuroarquitetura. E aí, cara, a área de entrada de sol é extremamente controlada, a circulação de vento, a disposição das coisas, tudo é extremamente calculado e pensado para o conforto do paciente em um hospital. É surreal, eu achei isso sensacional. E a arquitetura hospitalar é tão complexa, né? Pois é. A gente lida com pessoas enfermas, né? Então a gente tem que pensar na humanização disso tudo. Às vezes não pode ter nenhum ambiente externo, mas só pelo fato de você ter materiais que possa te dar um pouco de alegria, um pouco mais de paz, talvez, né? De tranquilidade, isso vai influenciar. Nesse caso, por exemplo, às vezes o paciente não pode sair. Aí eles pintam o céu, ou pintam o teto com o céu. Nuvens e tal. Já teve uma melhora de, 10% no paciente. Outra, os biombos que são divididos por cortina, o paciente também não pode sair, eles pintam a natureza aqui, uma floresta, ele já tem uma melhora. Nós viemos da natureza e nós voltaremos para ela. Tanto que todo mundo que ganha uma grana faz o quê? Compra um sítio. Todo mundo precisa do contato humano. Eu ia falar, Ou o eu contato ia com a falar troca de natureza. carro. Viagem, né? Viagem. Eu ia falar troca de carro, viagem. Não, compra um Compra sítio. fralda. Vai pro interior, se mete no meio do mato. Pra Por quem quê? gosta de mato, né? Tem gente que é É. totalmente... Você gosta de mato? Gosta. Mas assim, é exceção. A maioria adora. Bruno Desconectar Perini. um pouco, né? Dar uma desconectada e... Desconecta não, é reconectar com a natureza, né? Desconectar da cidade, né? Da Exato. questão urbana e reconectar com... Que o próprio Murilo Gun já fala o contrário. Nós somos a natureza. A gente não pode olhar a natureza, olha lá a natureza. Nós somos parte da natureza. Só que vocês estão esquecendo disso. Tanto que hoje, Faz sentido. esse movimento neuro é justamente para reconectar as pessoas. Qual é o futuro dos empregos? Todo mundo ficar na sua casa, no metaverso, ou deixar as máquinas fazerem as partes mais automáticas e nós sentaremos aqui para conversar e trocar sobre sobre arquitetura, como melhorar para um paciente. Zoado isso, né? E a neuroarquitetura na área hospitalar, ela está sendo bastante debatida, né? Constante pesquisa, né? E é fundamental mesmo. É fundamental para a evolução, né, dos pacientes, das pessoas que estão ali sofrendo, porque ali, querendo ou não, é um ambiente muito... E nada humanitário, né? Exato. Nada humanitário. É um desafio muito grande. O Brasil está só rastejando em tudo que for de neuro. Sim. Só rastejando. Tem muito ainda. Aí eu aproveito e pergunto, já fez algum que você disse assim, esse aqui eu vou botar... Foca, ou já todas as suas criações e planejamentos arquitetônicos são já com viés de neuroarquitetura? Você já pensa nisso como base? A palavra neuroarquitetura não é uma palavra que eu uso, né? Uhum. Na verdade, não falo, mas o cliente que eu sempre trabalho, eu sempre trabalhei em ofertar para eles soluções que eles acreditam, que eles querem, porque é a exclusividade deles. Para obra comercial é mais amplo isso, né? A neuroarquitetura. Primeiro que a gente fala da pessoa que vai morar numa casa é diferente da pessoa que vai ter um ambiente corporativo. Eu estou com um exemplo recente mesmo dessa última obra, que é uma obra grande, e a gente está trabalhando com a questão do conforto, né, de melhoria até de trabalhar. Então, a gente tem um jardim central no meio, a gente tem ambientes que são totalmente... A gente tem área de descanso, a gente tem ambientes que eles vão trabalhar com gosto ali, porque vai ser um ambiente tranquilo para eles, né?
Então, e é justamente pensando na qualidade de trabalho dessas pessoas, que são indivíduos que vão ficar ali praticamente 8 horas do dia da vida dele. Né? Pois é. Muitas vezes até mais no trabalho do que em casa. Até mais. Isso é muito doido. E pensando nisso mesmo, nesse conforto dele, de qualidade mesmo, né, de trabalho, tendo área de descanso. Isso o cliente me falando, né? Eu quero ofertar isso para os meus funcionários. Eu quero dar uma área de refeitório para eles tranquilamente estarem lá. Claro que bem distinto do que é a minha área administrativa. Então, cada momento vai ser um momento da vida deles. Mas a gente tendo um ambiente legal de trabalhar, né? Então, a gente vai ter nesse jardim de inverno uma área de descompressão, né? A pessoa vai ficar lá, vou esparecer um pouco, como se fosse um Google, um Yahoo, né? É exato. TOTUS É uma também empresa fez. É uma empresa de tecnologia? Não, uma empresa uma empresa que fornece equipamentos hospitalares, Porém, é uma empresa que tem pessoas. que trabalham com pessoas. Não, achei incrível, porque normalmente são empresas de tecnologias que proporcionam isso, Por né? quê? Porque viram que tem estudo com isso e aí vão ter que explorar, até porque tem uma mudança também. A pessoa da tecnologia não precisa estar lá de 8 às 18. Ela trabalha onde ela quiser. Então, se ela quiser, ela tem um ambiente completamente diferente para que ela tenha uma melhor produção. É diferente, é justamente pela produção, porque são pessoas que fazem venda, são pessoas que fazem faturamento, são pessoas que trabalham com licitação, são pessoas que trabalham com uma coisa assim muito, muito rígida, né? Muito dura de trabalhar. Então, quando você fala nisso, quando é um tipo de trabalho bem cansativo, tem que ter um momento de descompressão, tem que ter um momento de espairecer, porque quando a gente mexe muito com o número, a gente fica tonta. Né? Então a gente tem que dar. A gente não é robô, a gente é um ser humano, então a gente tem que trabalhar de forma humana, né? Exato. Vou mais até além, em 2 momentos. Esse crescimento dessas áreas de descompressão é justamente chamado para isso. Quando você não tem a opção de colocar mato mesmo, você bota o artificial para que as pessoas tenham essa percepção. Se não me falha a memória, são 17% de uma melhora só de você ter um ambiente verde ali na sua empresa. E na China, se você for, cara, na China é o lugar mais zoado, assim, em questão corporativa. Tava vendo um vídeo de uma empresa que, enfim, era um escritório e tinha uma mesa gigante, assim, com uma porrada de computador, não tinha ninguém na época, na hora. E todas as mesas tinha um matinho do lado, assim, tinha um arbustozinho pequenininho, assim, todas, não faltava um. Por quê? Porque a gente sabe que tem uma melhora, tem um agrado, vamos dizer assim. Por quê? Porque a natureza é da onde a gente veio e pra onde a gente vai, cara. É muito, muito zoado isso. Preciso colocar uma planta na minha mesa. Exatamente. Não tem. Tá precisando. Inclusive Tá aqui, viu, Jota? Todas as outras aqui, tá? Eu tenho um jardim lá na frente que eu tô colocando mais plantinhas, que era na frente da minha sala, que eu de vez em quando tô olhando ali pra ele. Jardim, eu gosto. Eu sou suspeita, né? Eu gosto de plantinha. Eu gosto da plantinha. A tia da planta. o jardim de inverno antes era só de enfeite, agora dá pra não, chegar e tem tocar e pegar, né? É até legal ter um barulhinho de água, se for possível, pra tu dar. Na hora do almoço, quer dizer, depois do almoço. Pra Barulho de dormir. água. Nossa. Aí a gente não acorda, né? Eu não posso nem dormir de tarde. Se dormir já era. Acordo no outro dia, outro século já. Caramba. Eu também sou mais ou menos assim. Ó, eu já conheço ela, então pra mim tá sendo maravilhoso ter você aqui. Agradeço muito você ter aceito o convite. Queria saber onde é que as pessoas te acham. Tem o meu Instagram do escritório, que é fato, com 2 T's, .arquitetura. E da minha loja, conceito, também com 2 T's, pisos. Conceito pisos. A gente coloca aqui na descrição. Tanto como escritório, como na loja, tem atendimento presencial. Tem atendimento presencial. Onde é que é? Fica na Marechal Deodoro, 2497, Centro. Fica em frente à Dental Médica. Pertinho. Bem pertinho mesmo. Bem fácil o acesso. É entre Carlos Gomes e Duque de Caxias, então é meio facinho. Já que a Dental Médica ganhou visibilidade, agora vamos chamar isso também. Verdade! Então, fica na Marechal Deodoro, 2497 Centro, do lado esquerdo da Marechal. Antes de chegar na Duque de Caxias, tem uma fachada verde escrito Conceito Pisos, bem grandão. E o escritório de arquitetura funciona Fica dentro da loja. Tá, beleza, compreendido. E você, Caio, onde é que a gente encontra? Me encontram no
Caio Florenço. Eu Travou. eu esqueci. Pronto, apareceu ali, ó. Quem geralmente trava sou eu, cara. Verdade. E eu- E hoje não teve piada infame. É porque vocês... Não, Falou. a piada infame é... para. Você piada... começou falando. Foi? Foi. Você ia começar do começo. Aí eu disse, não vou poder fazer minha piadinha. Mas quem quiser me encontrar no @aldomelo com 3 Eds lá no Instagram. Só tem Instagram, não tenho mais nada. Sigam também nosso Resenhas de Negócios, tudo no plural, no YouTube e no Instagram, em todas as plataformas de podcast, menos no Deezer, que a gente descobriu hoje Discord, que o nós Deezer não estamos no está. Deezer. Preciso ver isso. E o Deezer é onde eu escuto as coisas. É, a gente tem que estar lá para poder ouvir Vamos nossos estar outros brevemente podcasts. no Dizer também. Maravilha. Juliana, muito, muito obrigado mesmo. O papo foi Muitíssimo sensacional. Eu que agradeço. Eu não sei se eu falei besteira. Eu sou Não. tiete da voz. Eu tô aqui, ó. Tô ouvindo ela falar aqui, eu sou tiete dela. Eu já Ela vi. sabe Eu disso. tentei falar o mais breve possível. Não, foi Mas ótimo. se deixar, eu acabo falando mais do que eu acho que eu falo, entendeu? Porque Não, eu acho que eu falei, falo gente. pouco. Vamos marcar um segundo. Eu achei que falou pouco. Eu também, mas Achei que tá deveria ótimo. falar. Vamos marcar um Primeiro- segundo e a gente chama sua sócia. Vamos. Eu vou fazer o convite aqui pra ela. Ela vai aceitar, com certeza. Com Porque certeza. assim, ela é porreta. Pra estar com você e tá dando certo, só pode ser mesmo. Porque só a gente se entende, inclusive. Ave Maria. Só a Acho gente- que- eu acho que é uma primícia pra ser sócio. Tem que se entender, né? Não? Tem. Não, mas a gente, até quando você vai ler nossa conversa, ninguém entende. Meu Deus. Só a gente, porque a gente fala tanta coisa e a gente pega um assunto que vem lá de trás, depois traz pra frente, a gente sabe a ordem. Eu acho que isso aí já não é coisa nem de sócio, é coisa de mulher. Coisa Porque... doida. Não, coisa de Não, mulher. não. Porque se fizer É isso aí vínculo. comigo, eu já não sei. É Já aconteceu, vínculo. já aconteceu. Minha mulher me mandou assim, isso. Eu, ok, aham, é isso aqui. Aí ela vai perguntar um negócio assim, do nada. Eu falei, tá, você tá falando do quê? Não, e é um negócio que ela realmente já falou. Só que ela já falou tanta coisa na mesma conversa que eu já não sei mais, cara. Ai, Não a sei minha- a minha a fazia resposta isso. que eu dou. Não Eu sei. ia fazer isso, mas ela desistiu. Porque eu já esqueço. Se fizer 2 perguntas, eu já esqueci da primeira. Eu só lembro da segunda. Exatamente. a É gente por só isso que responde as assim. mulheres vão dominar o mundo. Quem disse que não domina? Vão dominar Eu o não mundo. sei quem que Mas ficou já lá. domina. A gente vai dominar o mundo. Eu disse, mas quem é que domina o mundo? Eu também acho que. Já dominamos, no caso. né? Exato. Eu acho Exatamente. que é só fachadas, cara. Só não A compreenderam gente só ilude ainda. vocês, né? É. A gente deixa vocês acreditarem. Aí Cara. acreditar que manda, a gente, Pior acredita que que manda, é. a gente pensa que manda. Eu já sou desiludido. Mas, gente, eu que agradeço o convite de vocês. É que foi um desafio também pra mim, né? Porque acho que é a minha primeira experiência como podcast. Ah, que bom, que É, minha bom. primeira experiência. Fiz um ao vivo esses dias aí, um convite dos 47 do segundo tempo. Também aceitei, né? Eu falei, será que vai dar certo? Mas é isso. O negócio é fazer, né? O negócio é fazer. Ó, Se veja. pensar muito, não faz. Isso. Veja, no da rádio você se tremeu. Aqui você nem tava tremendo. Só tô gelada. Mas aí é o frio. Olha lá, ó. E ali, ó. Não, mas aqui eu tô Mudar a tranquila. posição. Acho que é Culpa do porque é o Jota. Caio que tá aqui, que eu conheço. Então, assim, quando É. a gente fica num ambiente mais familiar, é mais tranquilo conversar. Maravilha. Show de bola. Queridos, obrigado. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigadão.